Pega a sua Bíblia comigo, querido. Vocês ficam aí me segurando no horário, tá? Me traz de volta. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Quero dizer para você que dia 31 de dezembro não define a sua vida. Amém? Não define a sua vida. O ano termina, mas não crie falsas linhas de chegada para você. Amém? Representa um novo ciclo, representa um novo tempo, representa. Mas às vezes a gente cria falsas linhas de chegada, vira o ano e a gente pensa: puxa, não consegui até aqui, não dei conta, não aconteceu, e aí isso vai frustrando cada ano que passa, né? Tem um ditado populacho que diz que se o homem não conseguiu nada na vida até os 40, 45, a probabilidade dele não ter mais nada é muito grande. Isso é uma grande mentira, porque biblicamente a maioria dos homens que foram usados por Deus foi depois dos 50, depois dos 40. A maioria das pessoas que foram usadas por Deus foi depois da maturidade. Então os 50, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Aleluia. Não é verdade? A grande corrida pelo sucesso vai deixando os mais velhos para trás. Você sabia que a aposentadoria era uma estratégia para tirar os velhos da guerra? Se você pensa em aposentadoria, se você pensa numa boa aposentadoria, você devia ter feito um curso público, não ter entrado na obra de Deus. Porque na obra de Deus, irmão, não tem. Você vai ficar um coroa chapado. Amém? Você vai ficar uma senhorinha aí, ó, chapadinha. Louvado seja Deus. Não é? Não é? Chapadinha? Claro que é. Esse negócio, mas é. Alguém disse para mim uma vez, e Ulisses até falou essa palavra esses dias: pastor, você não pensa na velhice, não? Você não pensa no futuro, guardar dinheiro, né? Porque a gente pensa, né? Tem filho, tem neto. Se a pessoa chega se eu ficar velho e passar necessidade, irmão, se na minha velhice eu passar necessidade, então não foi para Jesus que eu trabalhei, foi para mim. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, acho que é o verso 5 ou 6, diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então fica tranquilo, meu irmão, Deus vai te guardar. Amém? Na obra de Deus, Deus te protege. Deus vai te guardar, vai te proteger, em nome de Jesus. Abra comigo Colossenses capítulo 1. Me dá de presente a sua atenção. Quanto menos você andar, caminhar, conversar, é melhor. Na hora da palavra, irmão, eu gosto de muita reverência. Agora você pode puxar, dar glória, pular, plantar bananeira, subir nessa coluna. Nós paramos para adorar, não tem problema não. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esta razão, que razão? Eu vou falar nisso por esses dias. Por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e toda a paciência e longanimidade com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A herança dos santos está onde? Santo não pode herdar trevas, irmão, tem que herdar luz. Amém? E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Pastor, mensagem para virar o ano. Pensei que o senhor ia falar que ano que vem quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Não crie uma falsa linha de chegada, querido. Dia 31, sabe que depois do dia 31 vai vir dia 1º de janeiro. E amanhã as contas estão batendo na sua porta de novo. As dificuldades estão lá. Amém? Talvez amanhã eu acorde um pouco melhor. Talvez eu acorde rouco ainda. Eu não sei. Eu não posso criar uma falsa linha de chegada, porque ela não vai delinear os meus dias. Amém? Só acaba quando Deus diz acabou. Por isso eu preciso saber se o que eu estou fazendo tem mesmo um desenvolvimento geracional, ou eu estou pensando somente no meu momento. Tudo que eu faço eu tenho que apontar para frente, eu tenho que apontar para Cristo, eu tenho que apontar para a volta de Cristo. Quando o Paulo está falando aqui aos Colossenses, depois, se der tempo, a gente fala hoje, senão a gente fala amanhã, depois da manhã, eu não sei. Paulo usa Epáfras como modelo de um homem genuíno, de um homem de caráter. E aí ele diz como que você pode ser igual a esse cara. Um cara, depois se você ler o versículo 3 ao versículo 8, você vai ver Paulo falando de Epáfras, um homem bom, um modelo de um cristão. Então, se eu quero um ano 2022 melhor, eu vou ter que mudar, irmão. Eu não posso esperar as coisas ao meu redor mudar, sou eu que tenho que mudar. Amém? Eu não posso, a minha fé não está numa vacina, não está numa máscara. A minha fé está no que Cristo disse nas Escrituras. Eu uso, eu me guardo, eu me preservo, ok, tudo isso eu preciso fazer, mas eu preciso saber aonde está firmada a minha fé, porque o ano vai virar e eu vou virar no quê? Deus, eu preciso entender que Deus não quer o controle, Deus quer o comando da sua vida, não é o controle da sua vida. Às vezes a gente só quer dar o controle para Deus, Deus não quer o controle, Deus quer o comando. Há uma diferença de quem manda e de quem comanda, porque quem manda diz assim, ó fulano, pega lá para mim, isso é mandar. Quem comanda, ele vai, pega o fulano pela mão e diz, ó, vamos lá comigo, vou lá pegar, eu quero te mostrar como é que faz. Foi isso que Deus fez quando enviou Jesus, Ele mostrou como que faz. Deus não está falando nas Escrituras o que Ele quer, Ele nos deixou um modelo, e o modelo é Cristo. Jesus é a medida exata de Deus para a nossa vida. Como Jesus foi como filho, como Ele foi como amigo, como Ele foi como irmão, como Ele foi humilde, simples. Jesus é o meu modelo, Ele é a medida exata de Deus. E Colossenses diz isso no capítulo 1, versículo 15, diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Em outras palavras está dizendo, Ele é a medida exata de Deus. Então, Deus não quer o controle da minha vida, Deus quer o comando dela. Sabe o que Deus está fazendo? Está dizendo o seguinte, Luiz, eu não só disse como eu quero, como eu enviei alguém para fazer como eu quero. Então você não tem só o GPS, você tem o guia. Você tem alguém que, se você olhar para a vida dele e viver a vida dele, ele é um modelo exato da minha vontade. Então, se eu quero 2022 diferente, eu tenho um modelo. Eu não tenho só umas escrituras na mão, Misa, eu tenho um modelo. O modelo é Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Tem pessoas que têm o controle da vida, mas não têm o comando da vida. Por quê? Porque o que ela faz não é modelo para os outros. Ela controla a sua vida está toda organizada, ok, mas isso não serve de modelo para ninguém. Comandar é diferente de mandar, irmãos, é diferente de controlar. Deus não quer, como pastor, eu não posso controlar a sua vida, mas eu posso comandá-la. Como? Fazendo primeiro para você ver.
Então, se você quer um ano 2022 diferente, escute o que eu vou falar. Se associe às pessoas que estão fazendo no modelo exato de Cristo. Se associe a pessoas que estão andando no modelo de Cristo. Ande perto de gente que anda com Cristo. Converse, gaste tempo com gente que anda falando as coisas de Deus, mas não só falácia, está vivendo o que Deus tem para a vida dele. Amém, irmãos? Então, tem pessoa que tem o controle da sua vida. Quem aqui já se sentiu controlado por alguém? Irmão, a religião controla. Eu já participei de ambiente que eu era controlado e não comandado. A religião, ela tem o prazer de controlar a vida do outro, porque enquanto eu controlo a vida do outro, eu não preciso fazer isso com a minha. Irmão, ninguém vai ser um grande líder, vai ser um grande homem, uma grande mulher, sem primeiro aprender a viver a sua vida. Então, a minha oração para você em 2022, meu querido, é que você se associe, que você converse, que você gaste gente com tempo, não só com quem te usa, mas com quem te celebra. Amém? Porque o fato de a gente ter um ditado que a gente diz assim, Deus me usa, irmão, soa assim tão chulo, Deus me usa. Não, irmão, não é Deus que me usa, é eu que coopero com aquilo que Ele está fazendo. Deus faz e eu coopero com Ele. Deus não me usa porque Deus não quer que eu trabalhe para Ele. Deus quer que eu trabalhe com Ele. Ele está fazendo e eu estou junto com Ele. Eu estou empenhado no mesmo propósito. Aleluia. Você está me entendendo, meu querido? Então, ande perto de gente que te celebre, que celebre a tua vida, que se preocupa com você, não só com o que você está fazendo, porque o serviço qualquer um pode fazer. O serviço o outro pode fazer, mas viver a sua vida ninguém pode, meu irmão. Caminhe com gente, ouça pessoas, se associe a pessoas, se associe inclusive à igreja, que celebre quem você é, não o que você faz. A igreja precisa aprender a celebrar pessoas, para que os membros da igreja aprendam a celebrar pessoas também na rua. Quantos de nós se afastamos das nossas famílias, porque o nosso familiar não vinha no culto? Quantos de nós não vamos na casa de um parente porque ele adora a imagem de escultura? E muitos de nós temos ídolos no coração e não andamos perto dos nossos parentes porque eles não são da nossa igreja. Não, irmãos, se eu quero um ano 2022 diferente, eu vou precisar viver a simplicidade de Cristo. A palavra que está no meu coração para 2022, ano passado foi amor. Lembra que a gente falou 7 dias de amor? Esse ano eu não vou pregar talvez os 7 dias porque eu tô rouco. E também tem irmãos aqui que estão carregados da palavra. Irmãs e irmãos, a palavra que permeia o meu coração nesses dias é a simplicidade. A simplicidade de Cristo. A simplicidade, coisa simples. O junta-panela. Quem já foi almoçar na casa do parente que um levava o frango, outro levava a farofa, outro levava a maionese? Não era assim, o junta-panela? Festinha americana, lembra lá? Festinha americana, um levava a coca, o outro levava os canudinhos com maionese dentro, lembra disso? Cada um dava o que tinha, irmão, e a festa era feita. Então, o sucesso na vida está em discernir o que você quer na vida, não no que você quer agora. Tem coisas que você quer agora que vão atrapalhar o que você quer na vida. Tem gente que quer uma coisa agora, quer agora, tem que ser agora. Irmão, isso é a mentalidade infantil. Criança tem que ser na hora, você já viu? Não adianta você dizer para a criança, você passa na frente da sorveteria e diz assim, amanhã a gente volta. Ela não vai acreditar. Mas tudo bem, vai chorar, vai resmungar, mas vai. Essa coisa momentânea, esse fast food, gospel, isso é a mentalidade infantil, irmão. Nós trabalhamos por algo que está por vir. Nós trabalhamos por algo que está por acontecer. E celebrar isso aqui me lembra a volta de Cristo. Celebrar isso aqui me lembra o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará.
Porque todas as vezes que comerdes, presente, lembrarás da morte, passado, até que ele venha, futuro. Então isso aqui me arremete nas 3 esferas da vida. Eu preciso saber o que eu quero de 2022. Pastor, eu não tenho clareza no que eu quero. Fique tranquilo. Cristo está envolvido nisso. Porque se você quer uma coisa que só você que é o beneficiado, isso não é de Deus. Você não precisa. Eu já participei de lugares que você tinha que fazer o plano de vida para o ano seguinte. Pegava o envelope, aí você marcava 12 sonhos que você tinha. Dava uma oferta, o meu projeto de vida para o ano seguinte. O cara não consegue cuidar da vida hoje, ele já está projetando ela para amanhã. Faz tudo sozinho, não coloca Deus no negócio. Deus não participa de nada da sua vida. Pastor, mas eu não sei o que eu quero da minha vida. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Parece que hoje quem não tem projeto não serve para a sociedade. Você tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto. Não, você não tem que ter um projeto. Você tem que estar na mão de Deus. Você tem que estar na mão de Deus. Porque Deus tira menino de trás das malhadas e transforma ele em rei. Deus tira escravo e transforma ele em legislador. Amém? É assim que Deus faz. Deus pega o cara da cadeia e bota ele para governar a cidade. É assim que Deus faz. Então, talvez você não tenha um projeto. Eu tenho um projeto, mas eu acho que eu nunca vou conseguir. Ainda bem que você pensa assim. Porque é uma força-tarefa tão grande hoje, que as pessoas têm que mostrar o que não têm, que elas têm que mostrar o que não são, mostrar força. Não dá para mostrar fraqueza para ninguém, porque se eu mostrar fraqueza, ninguém me persegue, ninguém me segue. Então a minha vida está um lixo, mas quando a câmera liga, rapaz, não tem paz, meu filho, você precisa de ajuda. Não vamos mostrar uma coisa que nós não temos. Nós temos que ser cara de pau e dizer: eu preciso de ajuda, cara. Ora por mim, porque eu sou um miserável, eu estou precisando de ajuda. Nós queremos mostrar um evangelho para o mundo que não tem defeito, que não tem problema. Porque senão o mundo não nos aceita. O mundo gostaria de ver, sabe quem pregando aqui? Homens, não deuses. O mundo gostaria de ver gente simples pregando. O mundo gostaria de ver uma igreja palpável, tocável, acessível. Não uma igreja que fica tão longe que você fica: cara, eu nunca vou conseguir pregar o evangelho, porque é tão distante do que eu penso. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não é pecado ser gente. Diga: não é pecado ser gente. Busque sabedoria de Deus, mas busque também alguém para mentorear seu coração. Amém? A frase que a gente gosta de falar é: meu negócio é com Deus, não é com o homem. Se você não tem negócio com o homem, se não tem nenhum homem te discipulando, se não tem nenhuma pessoa enfiando o dedo no seu nariz dizendo que você está errado, desculpa, meu amigo, seu negócio não é com Deus. Deus falava com Moisés face a face, enviou o sogro que nem crente era. Vai lá e ensina Moisés como é que trabalha com a equipe. E Moisés ouviu o conselho de Jetro. Agora, como que Deus fala comigo face a face e eu tenho que ouvir o sogro que não é crente? Deus fala comigo face a face, vai mandar o sacerdote de Midian, que segundo o nome dele era Reuel, né? Mistério. Para deixar claro para você o princípio: o Deus que nós chamamos ele de água da vida teve sede. Aquele que nós chamamos de pão da vida teve fome. O Pai da eternidade teve que morrer e ressuscitar. O Salvador do mundo chamou 3 amigos e disse: olhe por mim que eu estou angustiado. Para deixar claro para mim uma lição: simplicidade é o meu lugar. Simplicidade é o meu lugar. Orai uns pelos outros, levai a cargas um dos outros, chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Aleluia. Você está me entendendo? Então, se você quer um 2022 diferente, desça.
engrandeça. Chegue num lugar que seja tão simples que as pessoas acham que é mentira. Não, isso não é de verdade. Não pode ser, é de mim. Você pensa, é simples, mas não é comum. Viu? O simples não é comum, ele é extraordinário. Porque ele não tem beleza nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Eu não tenho onde pegar, onde tocar, mas é meu. Deus está preparando um coração de simplicidade para a gente, irmãos. Simplicidade. Gaste tempo com as pessoas, converse com elas, busque sabedoria de Deus, mas busque também mentoria. Se prepare, estude. Ensine pessoas não só a filosofar, ensine elas a funcionar no reino, né? Cada um quer contar a sua experiência, cada um quer contar o que é que você está entendendo. Eu estou entendendo assim. A gente relativizou a verdade, cada um tem a sua. Eu tenho a verdade, mas eu também tenho. E você o que é que pensa? Eu penso assim. O que é que os puritanos pensam? O que é que os reformados pensam? O que é que os pentecostais pensam? O que é que os neopentecostais pensam? O que é que a turma do Chu pensa? O que é que as igrejas históricas pensam? Cada um tem uma verdade, irmão. Virou uma coisa chata. Ficou chato. Alguém disse, esse dia eu falei assim: Jesus abençoe esse lugar. Quando eu acabei de pregar, um irmão me chamou e disse: pastor, o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Eu digo: é Yeshua. Não é Jesus, não. Yeshua, em hebraico é Yeshua. Eu digo: mas eu não sou hebraico, eu sou brasileiro aqui do Promurá. Yeshua Hamashia. Não pode chamar de Jesus Cristo ou Messias? Jesus ou Cristo ou Messias? Não pode. Agora tem gente arrumando o nome para Deus. O nome de Deus agora é Yahvé, é Yahu, é Yahá, é Yahá. Como é que o senhor chama, pastor? Eu digo: chama de pai. O nome dele é pai, é meu pai, meu aba pai, papaizinho, daddy, para ficar chique em inglês, daddy. Isso fica discutido se a ceia é de suco de uva ou é de vinho, se é vinho seco, vinho suave. Coisas que não influem, não contribuem, nem auxiliam. Perdemos tempo com coisas e Jesus só quer sentar com a gente. Irmão, eu fico imaginando. É que para uma pessoa que está bem com Deus, tudo está bom para ela. Uma pessoa que não está bem com Deus, irmão, está tudo ruim. Pessoa que não está bem com Deus, irmão, se você se identifica, só diz amém. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é perdoador. E se você não consegue estar bem com alguém assim, como é que você vai ficar bem com alguém da terra? Se você não é bem com Deus que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso, que é galardoador dos que o buscam, perdoador de todo pecado. Se você não consegue estar bem com alguém assim, como é que você vai estar bem com você mesmo? Meu problema é Deus, irmão, é não estar bem com Ele. Se eu não estou bem com Ele, eu não estou bem com mais nada. Tudo está ruim, tudo está errado, tudo está fraco, tudo está insonso, tudo não tem sabor, tudo está feio. Agora o cara está com Deus, irmão, está tudo lindo. Está tudo lindo, é mais fácil ser simples com Deus. Por isso que quem não anda com Deus tem que trabalhar externamente. Tem que mostrar uma coisa que não tem no coração.
Agora o negócio vai estreitar para mim e para você. Irmão, crescer. Eu tenho que crescer, pastor. Ano que vem está aí. Nós temos que crescer. Irmãos, crescer na direção errada não adianta. Davi tinha uma palavra para ir buscar a arca do Senhor, ele foi buscar. Davi teve a intenção correta, a visão correta, a vontade correta, só que quando foi buscar, fez a coisa errada. O crescimento não é o objetivo, ele é o resultado de andar na direção correta. Eu vou repetir: o crescimento não é o objetivo, é o resultado de andar na direção correta. Amém? Por isso que comer não é a mesma coisa que nutrir. Come coisa boa todo dia, come lanche todo dia, come pizza todo dia, toma refrigerante todo dia. Daqui a 10 anos você vai ter que ir no médico, porque você, mas eu comi, mas eu me alimentei. Se alimentou, mas não se nutriu. Por isso que não adianta ouvir o evangelho se ele não nutre o seu espírito. O evangelho que não nutre você só engorda você, só deixa você vaidoso, ambicioso. E o pior, nós vamos começar a chamar a bênção, a ambição de bênção. Eu vim buscar minha bênção, não. Você vai buscar uma ambição que você tem. A ambição não é bênção. Então 2022 eu quero fazer a diferença. Cara, eu estou com raiva de mim. Eu estou ficando velho e tenho umas manias que eu não perdi ainda. Se alguém disser amém aqui, vai levar aí. Tem umas manias que eu não estou ficando velho. Se vocês falar da minha, eu vou falar da de vocês também. Tem umas coisas que passa ano e entra ano, eu fico com ódio de mim, fico com raiva. Verdade, estou falando sério, eu não fico com raiva de ninguém, não, eu fico com raiva de mim, que já era para mim estar na frente, já era para ter mudado isso na minha vida. Essas manias, essas coisas ridículas, não era mais para mim pensar, não era mais para mim fazer, não era mais para mim falar. Mas o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero eu acabo fazendo. Ô miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus é que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero um 22, irmão, diferenciado. Jesus é a minha luz. Então eu vou repetir: o crescimento não é o objetivo, ele é o resultado de andar na direção correta. Se você pegar a direção incorreta, quanto mais você anda, mais você corre, mais distante da verdade você fica. Andar na direção correta, irmãos, você pode estar fazendo, fluindo, oh meu Deus, o negócio está violento. Quanto mais você, sabe aquele, é como vender um produto mais barato do que custou. Quanto mais você vende, mais pobre você fica. Porque quanto mais você vende, mais dinheiro você perde. Então Jesus é a luz, e filhos da luz. Quando a Bíblia chama de filhos da luz, irmãos, entenda uma coisa: quem me vê falar pensa que eu não gosto de gente inteligente. Não é isso. Mas o intelectualismo, ele não lança luz sobre Jesus. É Jesus que lança luz sobre o intelectualismo. O intelectualismo muitas vezes não traz luz sobre Jesus. Ele pode explicar a história, ele pode explicar a geografia, ele pode contar os fatos, mas ele não traz luz sobre Jesus. Quem traz luz sobre Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz luz sobre você, a luz de Jesus. E se você é um filho da luz, você vai trazer luz para tudo. Tem homens que são mais sábios que você, tem pessoas que estudaram mais do que você, mas quando você abre a boca, quando você fala, quando você está ali fazendo uma oração, você traz luz sobre aquilo que aquela pessoa já sabe. A luz de Cristo é isso. Então você vive com a sua verdade, com o seu Jesus, e pode ser uma verdade intelectualista, pode não ser a verdade de Cristo, pode não ser a luz na sua mente, no seu coração. Então não tente interpretar Jesus com a sua própria luz. Jesus não é o seu Jesus, ele é o Jesus de toda a terra. Quando Paulo fala aos Colossenses, ele está falando: olha, por essa razão eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Eu oro para que, vou repetir aqui, vocês cheios do pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Oro para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Então, irmãos, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participarmos da herança dos filhos da luz. A luz de Cristo é que traz clareza para quem Ele é na sua vida. Então não tente interpretar Jesus com a sua própria luz. Jesus não é o seu Jesus, Ele é o Jesus de toda a terra. Você pode ter problema com Jesus por causa das suas interpretações humanistas. Quando eu digo que não é pecado ser gente, eu não estou dizendo que você tem que ser humanista. Você tem que ser gente, mas você tem que pensar com a cabeça espiritual, com um conhecimento espiritual. Amém? Por isso que Jesus andava no meio dos discípulos, Jesus falava e eles não entendiam. Porque, embora ele era um ser humano, sentia dor, fome, sede, frio, cansaço, ele dormiu na proa do barco. Mas quando ele pensava, quando ele falava, quando ele raciocinava, era a mente de Deus que estava ali, era a unção de Deus. Então Jesus era totalmente dirigido espiritualmente. Então você pode ter problema com a sua interpretação humanista. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a maneira que você interpreta Jesus é a maneira que você vai passar para os outros. Se você tenta interpretar Jesus com a tua intelectualidade, você vai tentar passar um Jesus intelectual para os outros. Aí a pessoa que não tem entendimento, ela vai pensar assim: puxa vida, eu nunca vou entender isso, porque é muito forte. Você lembra quando Jesus conversou com Nicodemos, em João capítulo 3? Que Nicodemos disse: Senhor, como é que... Porque eu sei que o Senhor é de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que é isso? Aí Jesus disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E aí o Nicodemos disse: como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus só faltou fazer: não, seu cabeção, nascer na água e do Espírito. Ele disse: não estou entendendo. Não estou entendendo. Aí Jesus disse: Nicodemos, você que é mestre da lei, não entende essas coisas? Você estudou pra caramba isso. Sabe qual é o seu problema, Nicodemos? Que não tem o Espírito Santo ainda. Mas espera, porque Jesus ia morrer e ressuscitar, e o Espírito Santo seria derramado para trazer luz para você. Então o Espírito Santo, sabe o que é que você precisa em 2022? Você precisa do Espírito Santo trazendo luz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento. Amém? Sobre o meu casamento porque no casamento não vence quem tem razão, vence quem tem mais luz. Olha para a esposa assim, vê se ela está brilhando. No casamento, sabe quem vence? Não é quem sabe mais, é quem tem mais luz, que pode iluminar a vida dos dois. Na empresa, não vence quem sabe fazer, vence quem tem luz, quem tem ideias. Já imaginou Deus iluminar o seu coração e a sua mente, te dar uma ideia que ninguém nunca teve? É assim que nascem as grandes celebridades, irmãos. Irmãos, a maneira que você interpreta Jesus será a maneira que você vai levar as pessoas. A forma de você vê-lo será a forma que você vai levar as pessoas. Então, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser abençoado. Peraí, mas como é que eu vou ver as pessoas? Você tem que ver as pessoas como Deus vê. Agora aqui que pega. E eu sei que Deus vai falar com você agora. E por que eu sei? Sei lá porque eu sei, mas eu sei. Eu preciso ver as pessoas como Jesus as vê. E sabe por que eu não vejo? Porque eu não consigo perdoar as pessoas. Você não perdoa porque as pessoas merecem o seu perdão. Quando você perdoa uma pessoa, você perdoa porque você precisa vê-la de novo como ela precisa ser vista. E como é que ela precisa ser vista? Com os olhos da graça. Não, pegou. Eu senti que pegou. Como é que Jesus vê uma pessoa?
estou de mal com o Cristiano, não gosto dele, a voz dele me irrita. Verdade, Jesus. Aí eu estou de mal. Eu nunca vou ver o cristiano como Jesus. Eu nunca vou ver o cristiano como Jesus vê. Mas eu preciso ver o cristiano como Jesus vê. Então eu preciso perdoar como Jesus perdoou, para poder vê-lo de novo como Jesus vê. Vendo como Jesus vê, eu vou tratá-lo como Jesus trata. O segredo de 2022 está com você. A chave está com você, irmão. Eu não vim aqui dizer para você, 2022 Deus vai te dar riqueza, vai te dar prosperidade. Não, se Ele te der luz, Ele vai dar luz na tua intelectualidade, luz na tua sabedoria, luz nos teus negócios, luz no teu coração. E amanhã vai ser um bom dia para começar o ano pedindo perdão. Talvez essa noite ainda vai começar o ano pedindo perdão, porque eu preciso ver as pessoas como Jesus vê. Mas eu não perdoo elas porque elas merecem, é porque eu preciso vê-las como Jesus vê. Eu preciso vê-las como elas precisam ser vistas, com olhares de misericórdia. Então o 2022 está na minha mão, o poder de fazer o bem. Então, querido, Cristo é a vontade de Deus. Ele é a expressão exata. Se quer conhecer a vontade de Deus, olha para a vida de Cristo, porque Cristo é a medida exata, né? Quando Paulo diz assim, ó, cheios do conhecimento da sua vontade, cheios de Cristo, ele está dizendo. Quando ele diz para você ser cheio de sabedoria, ele diz, você precisa ser cheio de Cristo. E essa palavra cheio, ela vem da palavra pleros, que quer dizer completo, preenchido até o máximo. Está cheio de Cristo, querido. Se tem luz nos seus olhos, tem luz na sua boca. Aí quando você olha, você abençoa e não amaldiçoa. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser abençoado. Por quê? Porque se você vê como Jesus vê, você vai falar como Jesus fala. Você vai ministrar como Jesus ministra. Você vai liberar como Jesus libera. 2022, irmão, a chave está na sua mão, cara. Você pode fazer a diferença. 2022 promete, hein, irmãos? Promete, é um tempo de transição. É um tempo que nós vamos ter que viver a simplicidade de Cristo. Mas pastor, essa pessoa me trata mal. Pergunta para ela por quê. Por que você me trata mal? E ouça as verdades que ela tem para dizer para você. E se ela disser, eu não gosto de você, suporte. Nenhum amém, né? Aleluia. Cristo é a vontade de Deus. Cristo é a vontade expressa de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para mim saber, é para mim experimentar. Eu preciso viver a Cristo. Irmãos, um Deus divino não se alimenta de carnalidade. Um Deus divino, agradar a Deus não te custará nada quando você se alimenta de Cristo. Porque se você se alimenta de Cristo, que é que ele diz? Quem come de mim, bebe de mim, permanecerá em mim. E se eu permanecer nele, e a palavra dele permanecer em mim, então eu posso pedir o que eu quero. Mas esse pedir o que eu quero não é para o meu prazer, é para o meu propósito. Você tem que saber pedir, porque Deus não sustenta prazeres, Deus sustenta propósitos. E aí, quando eu leio isso na Bíblia, o que eu pedi, Deus me dará. Não, Deus não dá segundo o seu prazer, Deus dá segundo o seu propósito. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter prazer? Pode, mas se ele não for o seu maior prazer, todos os outros prazeres você vai trocar por ele. Se ele não for o motivo da sua adoração, da sua canção, da sua vida, eu não posso agradar a Deus com as minhas carnalidades. A demanda de um Deus divino não se alimenta com carnalidade, com emoções, não se alimenta. Eu choro, eu canto, eu pulo, eu danço, porque eu sou emotivo. Glória a Deus, eu sou fogo. Glória a Deus. Mas um Deus divino, ele se alimenta, sabe do que? De obediência.
Um Deus divino você alimenta com obediência. Mas eu não consigo. Então por isso você diz: Cristo, eu não consigo, mas eu vou comer de você. Eu vou beber de você. Entenda o que eu estou falando. Tá bom, hein? É por isso mesmo que Cristo veio, porque eu não consigo obedecer completamente. Mas eu preciso comer de Cristo para que eu possa me manter obediente. Quanto mais você se alimenta dele, mais você agradará a ele. Aí sabe o que acontece? Nós usamos restrições externas para mudar o homem interior. A gente começa a usar restrições externas. Não pode, não toque, não manuseie, não isso, não veste isso, não usa aquilo, não pode. Aí a igreja, quando não conseguia mudar o homem interior, ela começou a mudar o homem por fora. Tira o brinco, tira a maquiagem, tira o salto, tira o slack. Lembra do slack? Porque a gente quer mudar a pessoa por fora. Restrições externas para mudar o homem interior. Aí você põe restrições externas para você, mas que não tem poder contra os apetites da carne. Não tem. Você pode cobrir um homem inteiro, e se ele tiver demônios, ele vai assistir pornografia, ele vai ver coisas erradas. Não adianta você botar um meio metro de roupa a mais uma mulher, se não tirar a pombagira dela. E eu estou sendo claro com você, porque não adianta. Chega no evangelho de restrições externas, que não pode matar apetite da carne. O que mata apetite da carne é como eu como de Cristo. Quando eu vivo com Cristo. Cristo, eu sou assim, me ajude. Não, eu vou botar uma roupa de crente e todo mundo vai pensar que eu sou crente, porque eu até vou falar como crente. Eu vou usar uma Bíblia como crente, eu vou cortar o meu cabelo como crente, eu vou andar como crente, e quando a glória vier, eu vou fazer que nem crente faz. Mas por dentro eu estou podre, porque eu não como mais de Cristo. Eu como da internet, eu como do Netflix, eu como do bar da esquina, eu como da prostituição, mas eu não como de Cristo. Então quem me vê por fora realmente não sabe quem eu sou por dentro, mas Ele te conhece, e por isso Ele te convida. Ei, esse não é o seu lugar. 2022 eu quero transformar você no mais puro homem da sua cidade, na mais pura mulher da sua cidade. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Chega de restrições externas. Só Cristo pode matar o desejo da carne. Não é o quanto eu me proíbo, que me abstém do pecado, mas é o quanto eu estou comendo de Cristo. Quanto mais eu como de Cristo, mais longe da carnalidade eu fico. Irmão, eu sou pastor, eu sei o que eu estou dizendo para você. A gente passa um dia, 2, 3, 4, 5, 6 sem orar. Às vezes na correria da vida, da lida. Daqui a pouco eu já me vejo perdido e eu tenho que parar tudo. Agora, se acontece comigo, que sou pastor, que estou todo dia com a Bíblia na mão, pregando o evangelho todo dia, o que não acontece com você que está dentro de uma empresa, às vezes com um patrão ímpio, feiticeiro, macumbeiro, às vezes você está enfiado em lugares difíceis. Imagina, eu não estou aqui para te cobrar não. Eu estou aqui dizendo, quanto mais você comer de Cristo, mais longe do pecado você ficará. Chega de restrições externas, chega de restrições externas. E está quase dando horário da gente orar, né? Que horas tem? Agora, quem não come de Cristo necessita de restrições externas. E o pior, porque quem não come de Cristo precisa de restrições externas e está sempre tentando restringir os outros também. Está sempre colocando balizadores para os outros. 2022, quero declarar em nome de Jesus um ano de simplicidade e pureza nos nossos corações.
Um ano que nós vamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia não é para comer, a Bíblia não é para ler, é para comer. Quem só lê a Bíblia não come dela. Se você ler Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11, eu termino aqui. João, quando teve a visão do trono, ele disse: então veio um anjo a mim e foi-me dado um livrinho para comer. E o anjo olhou para mim, capítulo 10, versículo 10 e 11 de Apocalipse. João diz assim: então ele me deu o livrinho e ele disse: come. Eu disse: tá, eu como. E quando eu comi, na minha boca era doce, mas quando caiu no meu ventre, ficou amargo. Como é que você sabe que você está comendo da palavra? Quando você não tem só frases bonitas e palavras bonitas para dizer para os outros, mas quando essa palavra está te alimentando ao ponto de amargar o seu ventre. Quando você tem vontade de fazer uma coisa e por causa da palavra você diz: eu não posso. Quando você tem vontade de fazer uma marvadeza, quando você tem vontade de fazer uma coisa maligna, uma marvadeza, e aí você amarga aquilo dentro do ventre, porque começa uma luta dentro de você, a alma e o espírito. A alma diz: vai, você é um homem abençoado, Deus tem misericórdia de você, você pode. Mas lá dentro a palavra fica borbulhando dentro do seu ventre e diz: não faz isso não. Mas Senhor, quando eu comi era doce. Era doce. Porque aceitar Jesus não te custa nada, mas viver com Ele vai te custar a vida, vai te custar tudo, vai amargar no seu ventre. O evangelho que não amarga no seu ventre não é genuíno. O evangelho que não cai no seu ventre e não amarga, não faz você pensar, não faz você chorar. Às vezes chora de raiva, porque você não queria e acabou pecando, acabou fazendo e acabou se perdendo, e você chora de ódio, de raiva de você. Por quê? Por quê, pastor? Por que eu pequei então? Porque você não comeu o suficiente de Cristo. Porque se você comer o suficiente de Cristo, não vai sobrar espaço no teu ventre para mais nada. Weightless steps in the after rain, streetlights hum like they know my name. Thought I'd cut every tether to you, but the night falls back where the memories grew, and I keep rising just to fall the same. Every orbit circles back your flame. 'Cause gravity, where's your name? Pulling me close when I'm drifting away. I try to escape the shape we became, but every horizon bends your way. Freedom is a sky I cannot claim. Then gravity, gravity, where's your name? Cold blue sparks in the window pane carry echoes of the words we stain. I build walls out of silence and stone, still your shadow moves like it's made of my bones. I chase the hype but lose the ground again, caught in the arc of a force I can't defend. 'Cause gravity, where's your name? Pulling me close when I'm drifting away. I try to escape the shape we became, but every horizon bends your way. If freedom is a sky I cannot claim, then gravity, gravity, where's your name? Maybe I was never meant to fly,
falling's just another way to try. If I could rewrite the pull of the tide, would the universe still keep you alive? 'Cause gravity wears your name, even when fading the pull stays the same.